Paz do Senhor para todos, mais um EBD em pauta. Nesta semana nós vamos falar da lição número 7, sequência desse trimestre, que vem falando da unidade da igreja. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, juntamente hoje com o pastor Marcos, da saudação. A paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma excelente apresentação dessa aula. Evangelista irmão Carlos. A paz do Senhor a todos, irmãos, que Deus continue abençoando a todos os professores, os demais irmãos, e que Deus possa abençoar cada irmão que dedica o seu tempo nesse ofício tão maravilhoso, escola dominical. A lição que nós vamos tratar nesta semana, a lição de número 7, ela traz por título o Ministério da Igreja. O texto áureo se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática desta lição, os dons espirituais, ministeriais, foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Pedi para o evangelista irmão Carlos proceder a essa leitura. Muito bem, Efésios capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 e 16, diz assim o versículo 11: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justas operação de cada parte, faz aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Pastor Marcos orando para nós. Oramos. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui compartilhando, Senhor, essa aula de escola dominical. E eu creio que será de bênção para todos nós, para os professores que serão instruídos, Senhor, ao auxílio desta aula. Em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção, a tua orientação agora e para sempre. Amém. Amém. Então, queridos professores, nós vamos discorrer um pouquinho dentro da lição, só fazendo uma introdução pelo que o comentarista da nossa lição nos traz. Esse trimestre nos fala de assuntos que são complementos uns dos outros. Cada lição, o escritor ele vem complementando a formação da Igreja de Cristo. Então, lá na lição de número 1, ele falou dos fundamentos, das bases, e o primeiro projeto de Deus para a igreja foi enviar Cristo, que era o consumador e a base da igreja. Depois, dentro desses lições que nós estamos vendo, ele começa a transparecer, além do sacrifício de Cristo, que é essa base, essa coluna da igreja, ele demonstra a operação do Espírito Santo, porque nós estamos no tempo da graça, e o tempo da graça é o tempo da ação espontânea do Espírito Santo nos dias que nós estamos vivendo sobre a igreja de Cristo. É o Espírito Santo que é o nosso selo, é o selo da igreja, ele é o guia, como nós já vimos na lição, ele é a força motriz da igreja, é ele que organiza, né,
e nos momentos que a igreja necessita, é o intercessor em favor da igreja, como a própria palavra de Deus diz. Então, dentre esse aspecto dessa formação da igreja, que é o que nós vimos na lição de domingo passado, a lição número 6, que apresentou a igreja como organismo e como organização, o que cada um, né, tem a sua distinção e o que cada um faz. Nós vemos então que a lição de número 7, ela vem trazer a necessidade dentro dessa organização e desse organismo da igreja, o ministério dentro dessa organização. Quero aqui citar um exemplo prático. Pastor Marcos, dentre o organismo da igreja, espiritualmente falando, ele exerce o ministério de pastor. Mas também dentro da organização da igreja, ele é um dos tesoureiros da igreja. O evangelista irmão Carlos, ele tem a função ministerial de evangelista, mas dentro da organização da igreja, ele também tem a função de superintendente local da escola dominical aqui no Templo Sede. Então, complementando a lição de domingo passado, a lição número 6, nós vamos estudar a respeito disso, a necessidade, e vamos ver que os ministérios dados por Deus, através do Espírito Santo à igreja, eles têm essa função espiritual e também a função local, função, organismo e organização dentro da igreja. Para poder elucidar aqui, trazer um compreendimento aos professores e àqueles que vão ouvir a nossa live, nós temos que, dentro da lição de número 1, lá no último subtópico da lição número 1, o escritor colocou aquele batismo da iniciação. O que é esse batismo da iniciação? Então, esse batismo é aquele batismo que imerge o indivíduo, a partir do momento que ele aceita Jesus, dentro desse corpo espiritual, a qual o próprio Paulo diz que nós éramos somente carnais, mas agora nós somos imersos nessa espiritualidade, e com essa imersão nos abre as portas para que nós possamos desfrutar de toda essa esfera espiritual. A partir do momento da minha aceitação a Jesus, da minha conversão, eu já estou apto para expressar o fruto do Espírito Santo. Não é o dom do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito Santo. Esse já é imediato. Após a conversão, cada indivíduo ele já está condicionado a expressar os frutos do Espírito. Atrelado a isso, vem sim o dom do Espírito Santo, que são os 9 dons capacitando o cristão a um trabalho. E dentre eles, o batismo no Espírito Santo, na nossa denominação Assembleia de Deus, ela é um dos requisitos para que um obreiro seja escolhido e separado para o ministério. Sem o batismo com o Espírito Santo, nós não reconhecemos o indivíduo apto para a função ministerial. É o que diz no regimento, no estatuto das Assembleias de Deus. Com isso, nos abre essa oportunidade ministerial, que é o que a lição de hoje vai nos falar, E dentre essa introdução que nós estamos dando aqui, o escritor coloca aqui no início da introdução que os ministérios, em suas diferenças, funções e ofícios, também necessitam de qualificações. E eu aqui já citei uma dessas qualificações e dessas exigências, que justamente é ser batizado com o Espírito Santo. Então, dentre esta visão aí inicial, nós vamos aqui para o ponto 1, que vai falar do ministério sacerdotal de todo crente. Como isso se iniciou ainda no Antigo Testamento e veio para o Novo Testamento. Dentro dessa visão, evangelista irmão Carlos, como nós poderíamos citar que o comentarista passa para nós? Então, pastor Paulo, o comentarista traz um tema muito importante e interessante para o nosso livro, para ajudarmos a compreendermos acerca disso aí. Tanto que o projeto da nossa lição e a apresentação da nossa lição
ela tem aí alguns objetivos claros, né, sobre este assunto que nós iremos falar, né, que é apresentar a doutrina bíblica nos ministérios sacerdotal, observado na antiga aliança, né, motivação. O crente, ele foi chamado por Deus para exercer também o sacerdócio real e como nação santa, anunciar as virtudes do reino celestial. Tem também a sugestão de métodos. Nessa lição, a classe estudará a natureza dos dons ministeriais, como o senhor está falando, e as suas respectivas características. E no ponto 1 aí, nós vemos aí, falando sobre o ministério sacerdotal do crente, nós vemos aí que Deus, ele sempre almejou a ter este contato maravilhoso com o ser humano. Sempre almejou a ter a intimidade novamente que ele tinha com o ser humano desde lá do Jardim do Éden. Somos cientes e conhecedores que muitas intimidades o homem perdeu no Jardim do Éden. E desde o início, Deus requeriu que o homem viesse oferecer a ele alguns sacrifícios, algumas coisas que viessem fazer com que ele chegasse mais próximo do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que desde a oferenda do primeiro animal que foi sacrificado lá no Jardim do Éden para cobrir a nudez do ser humano, de aí por diante, Deus sempre exigiu que o homem oferecesse algo ou alguma coisa em prol deste encontro, do retorno novamente com Deus. E como ponto 1 da nossa lição aí, o item 1 fala sobre o sacerdócio do Antigo Testamento, essa responsabilidade foi passada para o homem desde quando ele iniciou a família dele no jardim. Nós vemos essa função de Caim e Abel oferecendo sacrifício. Somos conhecedores dos sacrifícios que foram aceitos e reconhecidos por Deus. Nós vemos a preocupação de Deus que esse sacerdócio, que este ofício que Deus tinha concedido ao ser humano viesse ser passado de pai para filho, e os pais de família tinham essa responsabilidade. E que eu acho lindo e maravilhoso, que nessa grande responsabilidade, o comentador cita aqui Jó. Jó, ele foi um homem que ele se preocupava tanto em transmitir e em fazer com que os filhos dele tivessem novamente o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso, que sempre ele oferecia um sacrifício agradável diante de Deus. Mediante uma família que nós olhamos aqui, podemos dizer que seria praticamente uma família quase perfeita, né? Onde os filhos se reuniam, os filhos tinham uma união tremenda, né? Reuniam-se em casa um dos outros. E ao termo dessas festividades que eles tinham na casa dos seus irmãos, a Bíblia diz que Jó, naquela preocupação dos filhos deles ter pecado, ele oferecia um sacrifício em forma de sacerdote diante de Deus, né? Uma oferenda ao Senhor, pedindo ao Senhor que, se porventura os filhos deles tivessem pecado contra o Senhor, que o Senhor pudesse perdoar perdoar todos os pecados deles, né? Ausentar eles dos seus pecados. Então, o ministério sacerdotal do crente, desde o Antigo Testamento, ele vem arrastando até nos dias atuais. Nós vemos que a responsabilidade na era patriarcal foi transmitida aos chefes de família, Abraão, Isaac, eles tinham essa grande responsabilidade. Nós vemos que no tempo da lei, Deus determinou este ofício a um povo específico da tribo de Levi. E mesmo assim, Deus fez com que eles fizessem um tabernáculo para que Deus viesse habitar mais próximo deles, descesse mais próximo deles, dentro do tabernáculo, e ali tivesse esse ofício dos homens separados para essa categoria, para oferecer ao Senhor um sacrifício para aproximar o homem um pouco mais de Deus. E no Novo Testamento, como nós vamos ver aqui na lição, não foi diferente. Pedro, ele diz que nós, como igreja de Cristo, fomos considerados sacerdócio real. Não é aquele mediador, mas sim aquele que tem a responsabilidade de levar a palavra do Senhor a toda a humanidade que não encontram a Cristo, ou não tem esse ligamento, esse encontro maravilhoso com Cristo. A igreja tem essa responsabilidade nos dias atuais de ter esse sacerdócio. Eu e você, nós somos um sacerdócio escolhido por Deus. Mesmo que no Antigo Testamento era específico para uma família, mas Jesus, como eu tenho dito, que foi o sacrifício perfeito, que toda aquela liturgia que o sacerdote oferecia lá no templo apontava para ele, Jesus, ele fez com que o véu fosse rasgado, o lugar santo passou a ter livre acesso por todos nós, e hoje nós exercemos essa função sacerdotal na presença do Senhor, com a função de ofertar ao Senhor o nosso corpo
como sacrifício vicário, sacrifício vivo na presença do Senhor, e com a função também de levar essa palavra tão maravilhosa aos corações daqueles que ainda não têm encontro com Jesus, né? Isso, então nós vemos que, aí já no subtópico 2 do primeiro ponto, nós vemos que a partir de então, da fundação da Igreja por Cristo Jesus, a Igreja assumiu, né, na sua esfera universal, ela assumiu essa responsabilidade. Nós, como indivíduos, como fazendo parte do corpo de Cristo, cada um de nós, mas a expressão ela vem pela Igreja, o ministério ela vem pela Igreja e não individualmente, né? Então o comentarista coloca essa transição do Antigo Testamento, que era específico em algumas ocasiões e para algumas famílias, ou então para uma, né, tribo que foi escolhida, e agora ela passa para um contexto geral da Igreja de Cristo. É um pouco diferente do que o Antigo Testamento, né? O culto agora, os sacerdotes fazem parte agora, o seu próprio corpo, não são sacrifícios exteriores, mas agora no Novo Testamento, esse sacerdócio ele parte de dentro, ele é do interior do ser humano para o exterior. Então é isso que nós vamos ver em mais abrangência agora. No subtópico 3, o comentarista aqui cita a questão dessa doutrina bíblica resgatada no tempo da Reforma Protestante. Já como nós vimos em lições passadas, a Igreja Católica tem essa distorção de colocar o Papa como fundamento da Igreja, Pedro, né? Colocar Pedro como fundamento. E nós já esclarecemos em lições passadas que Jesus mesmo disse que a rocha que ele estaria afirmando a Igreja é o próprio Cristo, não Pedro, né? Então, o comentário só cita aqui essa questão que, por essa colocação de Pedro como base da Igreja Católica, também surgem algumas distorções, mas durante a Reforma Protestante isso foi trazido novamente, que agora o sacerdócio ele é individual e depende do corpo, né, da igreja num contexto geral. Não adianta eu ser um pastor se eu não tiver fazendo parte dessa igreja, não adianta eu ser um evangelista, um presbítero, um diácono, se eu não tiver no contexto da Igreja de Cristo. Não tem, né, fundamento, não tem propósito para isso. Então, o ministério da igreja, como nós vamos ver agora no tópico 2, trazendo aqui aquela declaração de que ele deu especificamente para a igreja, e ele cita alguns exemplos aqui, alguns ministérios, nós vamos entender que tudo isso aqui só tem uma funcionalidade se estiver dentro da igreja. Nenhuma dessas funções ministeriais isolada tem função nenhuma, não é isso mesmo, pastor Marcos? Sim, verdade. Segundo tópico, né? Isso. Nós vamos agora adentrar, meus queridos irmãos, professores que nos assistem, sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Nós, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele recebeu da parte de Deus, né, a incumbência de instruir por meio das suas cartas pastorais, né, como seria organizado o ministério terreno. Nós vamos ver que o que é ministério? Ministério, na Bíblia, funciona como através do chamado de Deus, né? Requer nesse chamado uma dedicação, tempo, esforço e sacrifício pessoal, tanto para com Deus, para como a pessoa. Quando nós falamos de ministério, com origem no latim, significa ministério, e em grego, por diaconia, o termo ministério. Significa cargo, incumbência, ofício, tarefa e serviço dedicado a Deus e às pessoas. Dentre esse assunto que vamos abranger agora, né, o ministério quintuplo, né, nós vamos ver aqui 5 ministérios, também chamado popularmente de dons ministeriais. Falando sobre esses 5 ministérios na Bíblia, primeiramente, Deus distribuiu dons para que juntos possamos fazer a obra de Deus. Como já foi dito pelo pastor Paulo, Deus chamou
cada pessoa possui um dom, né, voltado para o ministério, mais específico. Assim, juntos, conseguimos executar a obra completa de Deus. Deus chamou para cada um uma missão específica. Dentre esses 5 ministérios são apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e também mestres. Nós vamos citar aqui algumas abrangências que vai falar sobre as funções a qual o Senhor chamou a cada um. Nós sabemos que o ministério, ele é dado por Deus e ele traz a qualificação para cada um. Olhando aqui para o apóstolo, a origem da palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa mensageiro ou enviado. Nós vamos ver que uma pessoa que foram designadas a representar de alguma forma a causa de Cristo. Então o apóstolo, ele tem essa missão. Nós vemos desde o princípio alguns apóstolos. Barnabé era um apóstolo, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito, o próprio Paulo era apóstolo de Cristo, e esses homens, eles tinham essa incumbência de levar a mensagem de Cristo, ser enviado por Deus. Quando nós falamos de profetas, nós vamos ver que o primeiro profeta na Bíblia foi Abraão. Em Gênesis capítulo 20, o verso 6 e o 7, você vai ler esse relato sobre o primeiro profeta da terra, que foi Abraão. O profeta, o que ele é? Ele é o porta-voz de Deus. É aquele que recebe uma mensagem da parte de Deus e leva a uma pessoa ou um grupo específico de pessoas. Em geral, não são as pessoas mais bem vistas, bem quistas entre um grupo, uma igreja, uma reunião de pessoas. Por quê? Pois elas são pessoas que recebem mensagem de Deus e expõem os pecados, né, aquilo que contradiz a luz da Bíblia. Se você analisar, você vai ver que o exemplo do profeta é João Batista, que ele veio trazer uma mensagem, né, pastor Paulo, com uma realidade, o que estava acontecendo, e ele não foi bem quisto pelas pessoas da sua época, e ele acabou perdendo a sua própria cabeça. Então, não é uma missão tão fácil. Então, nós vamos ver que, e o profeta, ele faz parte da organização ministerial da igreja, porque ele tem uma incumbência de transmitir a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 29, e o verso 18, diz que sem profecia o povo se corrompe. Então, o mensageiro de Deus para levar a palavra do Senhor é um ministério. Nós sabemos que o ministério de profeta, ele foi encerrado, mas o ministério da profecia, ele é real. Um evangelista, Carlos. O ofício do profeta, ele ainda está em eminência, porque nesse caso, Deus, ele pode usar qualquer pessoa para entregar uma palavra dele, correto? Então, a missão do profeta da antiguidade era essa. Mas até hoje esse ofício, ele é realidade em nosso meio, porque Deus pode usar um evangelista, um pastor, uma senhora, um senhor, até mesmo uma criança, né, que tem essa missiva de Deus. O evangelista significa aquele que proclama boas notícias. Então, a principal característica de um evangelista é pregar o evangelho fora da igreja. O evangelista, ele tem uma missão da parte de Deus de levar a palavra do Senhor. É aquele que prega em qualquer ambiente, dentro do ônibus, na rua, na praça, no shopping, e por onde passar. Ele tem essa qualificação. Todo evangelista, ele é apaixonado pela responsabilidade de buscar vidas. O verdadeiro evangelista, ele tem uma característica própria. Ele é uma pessoa que é apaixonado por vidas. O evangelista abre o caminho para apóstolos, pastores e mestres, porque ele tem a missão de levar a palavra do Senhor Jesus, tanto dentro da igreja como fora da igreja. É uma pessoa que ele tem
uma missão espontânea da parte de Deus no seu coração. Quando nós falamos de pastor, ele se empenha a domesticar e alimentar e proteger as ovelhas. Em geral, ele tem prazer de conviver com as pessoas. Um pastor, ele tem uma missão específica, que é se empenhar em domesticar a pessoa, levar a palavra do Senhor, ensinar, trazer alimento da palavra de Deus, educar a pessoa, digamos assim, espiritualmente, da base, através da palavra, ser conselheiro, ser amigo, ser pastor. O pastor, ele tem algumas características que outras missões não têm. Um pastor verdadeiro, pastor Paulo, ele é psicólogo, né? Ele é gerente. Um pastor verdadeiro, ele é um agente de Deus na terra para, além de domesticar, trazer qualificações como aconselhamento, ajudar as pessoas, dar base para as famílias. Então, a missão do pastor, em geral, ele tem a sua missiva em cuidar do rebanho de Cristo, pastorear. Esta é a missão do pastor. Seu trabalho é conservar e cuidar daqueles que já estão dentro da casa de Deus. O apóstolo é levar, é organizar. O evangelista é pregar o evangelho, trazer as pessoas para dentro da igreja. E o pastor? O pastor é apacentar. É aquele que fortifica a igreja através da palavra. Essas duas funções são extremamente importantes dentro da igreja. Mas existe mais uma, que é o mestre. O mestre, ele tem uma característica peculiar. Ele consegue ver o que ninguém vê. O mestre é o sinônimo do professor, o ato de ensinar. Por isso, é aquele que vai se dedicar a aprender e ensinar a palavra. É muito mais voltado para o ensino. O mestre, ele é aquele que explica a palavra do Senhor minuciosamente, As suas pregações, ela não é tanto emocional como um pregador, mas é um explanador da palavra com qualificação, trazendo ensinamento às pessoas, ensinando as pessoas a como se conduzir, como se comportar, Esse é o papel do mestre. Jesus disse assim, João diz, João 13:2, este veio à noite, Jesus, ele disse, Rabi, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. O maior mestre dos mestres é o próprio Jesus. João disse isso para ele, Diz, Rabi, nós sabemos que somos mestre, vindo da parte de Deus. Nós olhamos para a Bíblia também, nós vemos um mestre, um homem conhecedor do Evangelho, que era Nicodemos. Aí houve um encontro de dois mestres aqui na terra, Nicodemos e Jesus. E ele quis questionar Jesus. E Jesus disse, você sabe que tu és o mestre, Então, o encontro especial de dois mestres, mas o verdadeiro mestre dos mestres é o próprio Jesus. É aquele que ensina com excelência. Paulo também era mestre, Para que ele disse assim, eu fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios. Está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Você vai ver o papel desse mestre. E eu cito mais alguns mestres que a Bíblia relata. Por exemplo, Manaém, Tiago, Apolo, todos esses aí foram mestres. Então, esses 5 ministérios que Jesus ele implantou para organizar a igreja. Então, o papel do mestre é um papel importante na igreja. O mestre, ele tem um papel de muita importância na igreja. E se você olhar certinho dentro do ministério, cada um tem a qualificação. Mas o interessante, pastor Paulo, evangelista irmão Carlos, é que todos esses ministérios contribuem para o bom andamento da obra de Deus. E quando nós entendemos isso, a obra de Deus, ela produz mais, ela cresce mais. Cada um vai desenvolvendo o ministério que Deus o chamou. Porque o objetivo é que a obra do Senhor cresça. Então, nós temos uma coisa interessante que o pastor Marcos estava dizendo aí. E
a própria lição também nos deixa bem claro isso aí, né? Que Deus escolhe determinadas pessoas para funções e ofícios específicos, né? Esses ministérios são chamados por Deus e têm a função desses homens servir ao Senhor, à igreja, e fazer com que ela possa ser cada vez mais aperfeiçoada, né? Para que a igreja não fique toda a vida, os membros, aqueles que estão ali, meninos, imaturos, né? Deus fez com que esses homens de Deus fossem separados e específicos, com ofícios específicos, para que viesse trazer maturidade à igreja, entendimento e aperfeiçoamento dos santos da presença do Senhor. Então nós vemos que, só para reforçar aqui, a questão de apóstolo, porque que nós hoje não seguimos, não temos mais reconhecido essa função dentro da nossa igreja, é porque no sentido restrito, original da palavra, ela exigia alguns requisitos, como para ser reconhecido como apóstolo, tinha que ter andado com Cristo, tinha que ter visto os milagres, tinha que ter acompanhado a ressurreição de Cristo. Então, no sentido literal da palavra apóstolo, poucas pessoas viram isso, não é? Mas no sentido geral desta palavra, todos nós somos considerados apóstolos, porque, como o pastor Marcos já colocou, é uma pessoa enviada, então nós somos enviados. Mas, por isso que a igreja de hoje, né, nós não seguimos, não temos essa nomenclatura de apóstolo, né, na nossa igreja de hoje. Como ele também citou, a questão dos profetas, o profeta é um pouco diferente do dom de profecias que o Espírito Santo dá, né? Cada um tem uma função, né? Uma funcionalidade aí, tá? E o professor pode, dentro da sua sala de aula aí, se houver alguma questão, discernir entre esses dois, essa diferença, né? De função de profeta, como diz aqui, como um dom ministerial, e o dom de profecia que vem com o batismo com o Espírito Santo, é um dom, né? Então, existe também essa diferença aí. E, dentre esse contexto que foi criado, desses dons ministeriais quíntuplo aqui, os apóstolos viram a necessidade, como eles próprios relatam, que eles estavam tendo uma dificuldade no acompanhamento. Nós já vimos nas lições anteriores que a missão da igreja e o foco da igreja, ela é pregar a palavra de Deus, pregar Cristo, e levar isso ao conhecimento da maior quantidade de pessoas, e como Jesus mesmo disse, até os confins da terra. Então os apóstolos, depois que a igreja foi crescendo e precisava ser organizada, surgiram algumas dificuldades. Eles estavam deixando de exercer a missões, levar a palavra de Deus, porque eles estavam precisando corrigir algumas coisas internas e acompanhar internamente o crescimento da igreja, aqueles que já tinham sido salvos. Então, por isso que os próprios apóstolos disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra para poder fazer alguns serviços que eram necessários dentro da igreja. Então, por isso que o comentarista aqui, no subtópico 2 do segundo ponto, ele descreve aqui a respeito da função dos diáconos e dos presbíteros, né, que foram dois nomes que surgiram vindos aí. O presbítero já é um pouco mais conhecido, porque dentro da Bíblia, né, no contexto bíblico, ele tem quase a mesma função ali do pastor, né? Ele exerce quase a mesma função do pastor. Nomenclatura diferente. Já o diácono não, ele tem uma função bem um pouco mais diferente. Não é isso, pastor Marcos? Quando nós olhamos na questão ministerial, muitas pessoas se consideram inferior por ser um diácono da igreja. E uma das funções importantíssimas na igreja é ser diácono. Ser diácono para servir. Servir é um privilégio muito grande na palavra do Senhor Jesus. Servir a Deus na casa de Deus é um privilégio muito grande. Se todos nós pudéssemos compreender sobre servir, você nunca se sentia inferior a ser um diácono na casa de Deus. Eu tive o privilégio, ainda sou diácono, mas eu tive o privilégio
de servir como diácono na igreja por 9 anos, 6 meses e 43 dias. Então, foi dias prazerosos em poder servir tanto a liderança da igreja e as pessoas da igreja. Hoje nós vemos muitas pessoas que se sentem inferior sendo um diácono. Então, o professor, é bom salientar isso na sala de aula, que principalmente a classe de pessoas jovens que estão desenvolvendo sobre o ministério, porque muitos querem ter um ministério só de pregação e de destaque, mas o ministério de diácono é um ministério muito grande, tanto que servir ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento, e esse significado aparece em Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no Testamento. Então, isso que dá um ênfase em servir. Jesus, ele deu um exemplo muito grande sobre servir, quando ele lava os pés dos seus discípulos, todo mundo esperando um homem para chegar em destaque, montado numa realeza, cheio de homens o seguindo, sentado numa cadeira diferenciado. Jesus fez diferente. Jesus fez o quê? Ele chegou, pegou uma bacia com água, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. O que é isso? É sinal de humildade, mas também de servir. Servir é algo extraordinário. Ser um diácono na casa de Deus é muito importante. O diácono, a Bíblia diz que quem serve bem como diácono, ele adquirirá para ti, ele vai adquirir posição maiores. Então você que está na eminência de ser um diácono, que é um diácono, cuide bem disso, é muito importante. Só ressaltando aqui que o professor é bom esclarecer isso dentro da sala, antes de passar aqui para o evangelista irmão Carlos, embora a nossa igreja hoje tenha, vamos supor assim, esse crescimento gradativo de diácono, presbítero, essa hierarquia de evangelista e pastor, nós estamos vendo aqui biblicamente que Jesus deu então, tem pessoas que Jesus colocou o dom de presbítero, de diácono, de evangelista, e é para ele exercer isso, permanecer. Tem pessoas que vão ser consagradas a diáconos, e eu conheço pessoas assim, que há muitos anos são os diáconos, e ele se sente feliz e realizado, porque é um dom de Deus, e ele reconheceu. Então a pessoa que tem essa vocação, ele tem que reconhecer qual é o seu chamado. Ele tem que entender, Deus me chamou, Deus me deu um ministério de presbítero, de diácono, de evangelista. Isso é bom que o professor na sala de aula traga essa reflexão aí, que não é porque eu fui consagrado a diácono, que aí agora eu tenho que lutar para ser um pastor. Não. Quem sabe o ministério que Deus me deu é de um diácono, é de um presbítero, é de um evangelista, não é isso? Isso mesmo, pastor. Interessante, o pastor Marcos chegou a citar que ele ainda é um diácono, porque a função do diácono, ele nunca sai do obreiro. Não, ela nunca acaba. Servir. Como nós vemos aí, funções específicas aí, a primeira coisa que foi é o obreiro servir. Seja ele apóstolo, seja ele profeta, seja ele evangelista, seja ele pastor, presbítero, a função dele é servir. Então, o diaconato sempre está no coração dele. E uma coisa interessante, pastor Paulo, que o senhor até falou no início da sua fala aqui nesse ponto, a necessidade que foram de chamar homens para ajudar, E o primeiro grande foco que nós vemos aí em capítulo 6 de Atos, e o versículo número 3 aí, era o requisito para que eles fossem escolhidos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio, que era fazer a obra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. E esses homens, eles eram tão cheios do Espírito Santo, que eles não se sentiam menosprezados por serem só diáconos ou serem pastores. Às vezes, quem sabe, alguém pode pensar assim, não, eu sou só diácono, eu sou privado de fazer algumas coisas. E nós olhamos aqui, neste contexto aqui da Bíblia, que não era desse jeito. Estevão, a Bíblia diz que ele era um diácono exemplar, e porém ele era um grande evangelista e pregava a palavra, e morreu porque estava pregando a palavra, foi apedrejado porque estava pregando a palavra. Nós olhamos para Filipos também, um grande diácono, e quando vê a perseguição ali que a igreja foi dispersa, nós olhamos aí em Atos capítulo 8, versículo 4 e 6 aí, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Era diácono, mas o fervor do Espírito Santo
ardia tanto no coração deles, que o desejo deles ardente de ganhar almas fazia com que eles superassem todas as coisas, faziam a parte deles, que era cuidar, zelar do patrimônio da igreja, das órfãos, dos viúvos, e ainda sobrava espaço para pregar e levar a palavra do Senhor. A função do diácono é uma coisa muito linda. E só tem sentido toda essa esfera ministerial quando ela serve para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Muitas pessoas hoje querem ingressar no ministério, mas para um reconhecimento particular. Um obreiro que tem esse sentimento, ele é fadado ao fracasso. Biblicamente, o ministério ele só tem fundamento e ele só vai ser, né, bem sucedido se ele estiver no contexto da igreja, de edificação da igreja. É o que o pastor Marcos citou. Jesus, naquele momento, ele mostrou essa função. Embora ele fosse o maior ali, né, filho de Deus, mas mestre, com todos, né, os requisitos exigidos, porém, naquele momento, ele demonstrou que nada disso teria sentido se ele não estivesse com um sentimento dentro de si de servir. Ele veio para servir, não para ser servido, como ele mesmo disse, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa para nós hoje, reforçarmos isso na sala de aula para cada aluno nosso que esteja ouvindo a aula. Tanto que Deus tem chamada específica para cada um, né? Para cada um. Deus chamou cada um e deu uma função para cada um, para desenvolver naquilo que às vezes nós queremos dar foco naquilo que Deus não nos chamou, e aí temos prejuízo. E dentre esses homens que foram chamados e até os dias de hoje são chamados e escolhidos, vocacionados para um santo ministério, a Bíblia descreve alguns requisitos e algumas, né, exigências, e no tópico 3 o comentarista nos coloca aqui essas divisões, que elas são qualificações da natureza moral, né, qualificações da natureza social e qualificações para o santo ministério, para que alguém possa ser reconhecido. Dentre esta natureza moral, o que poderíamos destacar aqui, como o comentarista citou alguns exemplos aqui, mas fala daquilo que moralmente forma o caráter daquele indivíduo, né? É nessa esfera. Como nós poderíamos destacar alguma coisa aqui, pastor Marcos? Olha, aqui o escritor da lição, ele dá um enfoque, não possua nenhuma acusação válida. Por que ele colocou esse enfoque? Porque nós sabemos que todos aqueles que são chamados por Deus, que tem a qualificação na obra de Deus, ele, no mínimo, ele é atacado. Aqui ele fala sobre que possua acusação válida. Nós não podemos julgar. Quando você vai julgar, principalmente um presbítero, a orientação bíblica é que tenha uma ou duas, três testemunhas, correto? E a Bíblia fala também que se ele errar, ele tem que ser julgado na presença de todos para que haja temor aos outros. Quando se há uma compreensão, qualificação da natureza moral, fala a pessoa que não seja apegado ao dinheiro. Como assim? Todo mundo gosta e precisa de dinheiro, mas o obreiro, principalmente quando fala da sua conduta e a sua natureza moral, ele tem que ser equilibrado. Ele não pode ser uma pessoa desequilibrada e também não pode ser uma pessoa avarento, né? Porque um obreiro ele tem que ter qualificações, equilíbrio. Equilíbrio fala de temperança, fala de amadurecimento. Então, todo obreiro ele tem que ter equilíbrio emocional. Ele não pode ser irrepreensível. Ele tem que ter o quê? O ponto de equilíbrio. Ele tem que estar acima de qualquer acusação. O apóstolo Paulo diz que o obreiro, nós, obreiros, temos que ser uma carta lida pelas costas. Aquele que não tenha como estar acima de qualquer acusação. Isso é muito sério, né? Tanto escândalo público como escândalo interno. O obreiro ele tem que andar policiado, equilibrado. Onde eu falo de maturidade, que uma pessoa madura,
ela sabe negociar, ela sabe entrar, sabe sair. E o obreiro, ele tem que ter o equilíbrio até no falar. Concorda comigo, pastor Paulo? Com certeza. O obreiro, ele tem que ter equilíbrio até no falar. Por quê? Quando nós abrimos a nossa boca e falamos qualquer coisa, nós estamos, além de envergonhando o nosso ministério que servimos terreno, porque nós temos uma representatividade ministerial, uma convenção, uma igreja a qual nós representamos. Então devemos ser uma pessoa ilibada, equilibrada em todas as esferas, em toda a esfera ministerial. Tem que ter equilíbrio, que possua um caráter como um cristão. O obreiro, ele tem que ter um equilíbrio muito grande. Tanto interno, né, como o pastor Marcos já disse aqui, dentro da igreja, né, porque uma coisa é eu estar dentro da igreja. E como é que eu sou visto pela sociedade, né? Então, por isso carta que aqui, lida pelas uma costas. carta lida pelas costas. Por isso que aqui o comentarista coloca dentre as qualificações a esfera moral, que faz parte do caráter, né, daquele que está exercendo ali, ou almejando o ministério, e também na natureza social. Como é que ele se relaciona fora da igreja, socialmente. É aquilo que lá no Antigo Testamento, como já foi citado aqui, questão do ministério, nós vamos lembrar o ministério de Eliseu, que ele passava por ali e uma mulher, só de ver o jeito como ele caminhava, como ele se portava, aquela mulher chegou para o marido dela e disse: eu vejo que este é um santo homem de Deus. Então, é isso que o obreiro precisa. E isso foi transportado para o Novo Testamento. Então, essa conduta moral, essa conduta social aqui do obreiro, ela é muito importante, não é isso, mano? Verdade, meu pastor Paulo, porque nós vemos aí, né? O requisito primordial, fundamental ali é que eles fossem cheios do Espírito Santo. Aí como que uma pessoa na frente de um trabalho pode ser duvidoso, né? Se ele é cheio do Espírito Santo, agindo de acordo que não preencha os requisitos que foram aqui, né? Infelizmente a gente vemos alguns relatos de pessoas e criaram até uma frase, né? Ah, mas fulano de tal, ele na igreja é uma bênção, em casa um leão e na rua um enrolão, né? É triste quando a gente vê alguém pronunciar uma frase dessa, né? Porque trata-se de pessoas, às vezes, que o caráter dele, a moral dele, não coincide com o cargo que ele exerce. Em casa, qualquer coisa, ele é espancador. Foi o que o comentador colocou aqui, a Bíblia diz, né? Que não seja espancador o obreiro. Na rua ele é enrolão, deve todo mundo, não paga ninguém. Aí como que a pessoa vai ter um reconhecimento que este homem ele é cheio do Espírito Santo agindo dessa forma? Por isso é a preocupação desses requisitos serem preenchidos na íntegra para serem um bom obreiro na casa do Senhor. Tanto o diácono, que era aquele que supria a necessidade da igreja, como o presbítero, que era aqueles que dirigia a igreja, que cuidava da igreja, que tinha autonomia de fazer como se fosse um pastor, né? Não chega a ser um pastor, mas ele tinha quase a autonomia de um pastor para dirigir cultos, fazer várias coisas que o ministério exige, como batismo e outras coisas por diante, né? E pastores, evangelistas e assim por diante, né? Então eles teriam que ter esses requisitos e têm que ter esses requisitos na sua vida, sejam homens irrepreensíveis, né? E nós vemos aqui que só teremos uma vida plena de santidade e glória se andarmos, se tivermos a presença do Espírito Santo, se andarmos na presença do Espírito Santo, né? E se aparecer alguma coisa, como o pastor Marcos disse, né? Para que ele seja apresentado ao ministério, que ele fique livre de culpa, suspeito ou alguma reabilitação judicial, né? É verdade. Que ele possa ser livre de algum tipo de suspeito desse, acima de qualquer acusação legítima. Aí sim ele pode ser um homem apto para exercer essas funções. O obreiro tem que tomar muito cuidado para ele não ser obstinado em suas próprias opiniões, né? A soberba. A Bíblia diz que a soberba é muito perigoso. Paulo fala isso a Tito, né? Que a soberba, ela antecede a queda, porque a soberba é a pessoa querer ser obstinado, teimoso, né? Arrogante. Então, ele não inspira muito a confiança. O escritor até fala aqui, ó, irascível, que se irrita facilmente, né? Mas que seja uma pessoa equilibrada. Claro que cada um tem a sua natureza. Eu, pastor Paulo, nós temos duas naturezas diferentes. Ele é uma pessoa totalmente zen, calmo, até o ponto, conhecendo ele. Eu já sou todo mais anastésico, mais assim, verbalmente se expressa mais.
mas temos a mesma qualificação no ministério, pastor. E aí nós temos que se adequar a isso para desenvolver o ministério de Cristo na terra. E tomar cuidado com a teimosia. A teimosia, ela leva a pessoa a ficar bem longe das qualificações do ministério. Interessante isso aí, pastor Marcos. E o seguinte, tem pessoas que dizem assim, né? Acha que é uma vantagem ainda. A minha palavra não volta atrás. Não, o que eu falei está falado. E quando nós olhamos aqui e vemos sobre a pessoa ser iracundo, se nós como cristãos não pararmos para termos duas reflexões, nós acabamos sempre batendo com a cara na parede. Por quê? Porque sempre quando vem na hora da ira, é a carne. A carne ela impõe. Ela quer fazer vingança, ela quer retrucar a altura. E em segundo plano vem o Espírito Santo acalmando. Não, você não pode fazer isso, porque você é um cristão, você tem uma moral, você tem que zelar por ela. Então sempre o que vem em segundo plano nas nossas vidas, por isso nós temos que parar para analisar e nunca irmos na primeira ação que a gente tem. Paramos para refletir, será que é real mesmo essa atitude que eu tenho que tomar? Porque o Espírito Santo sempre ele fala para nos dar o melhor para nós. A teimosia fez com que muitos homens, que ficou relatado na Bíblia, perdessem a sua bênção. Salomão mesmo, né, Saul, pela sua teimosia e constante, ele não reconhecia os seus erros, ele fracassou no seu ministério como rei, né, na sua chamada ali como rei. Já Davi, mesmo tendo pecado, mas ele tinha uma diferença, ele reconhecia a sua falha. Então nós como seres humanos, todo obreiro vai ter um momento de erro, de falha. Então é por isso que, biblicamente, um dos requisitos aqui é não ser teimoso ou não ser obstinado, porque ele vai errar e mesmo assim, o obreiro obstinado, ele vai querer prosseguir naquele erro, querendo fazer com que o erro dele se torne uma coisa certa. Então o obreiro ele tem que errar, ele vai errar em algum momento da sua vida, em alguma área, ele vai poder, mas ele tem que reconhecer, não, eu errei, eu falhei, e eu tenho que pedir misericórdia para Deus, para a igreja, e exercer o santo ministério como Deus tem me chamado. Então, é por isso que o comentarista fecha aqui o subtópico 3, do tópico 3, dizendo que esses requisitos são inegociáveis para a vida de um obreiro. Infelizmente, alguns não atentam para isso, né? E o seu ministério acaba fracassando, como foi Judas, né? Judas, mesmo sabendo de tudo, ele fracassou no seu ministério de apóstolo, por causa da ganância, justamente a avareza que disse aqui. Ele esqueceu de Jesus e prestou atenção mais no dinheiro. Depois, quando ele caiu em si, ele foi obstinado, porque eu tenho certeza que se ele tivesse chegado até Jesus e pedido, né, desculpas para Jesus, eu tenho certeza que Jesus teria prontamente perdoado aquela ação de Judas ter vendido ele, mas endureceu o seu coração, né? Então, o obreiro não pode ser assim, tá? São requisitos inegociáveis para exercer o santo ministério. Partindo aqui para a conclusão da nossa lição, o comentarista diz que, né, todo crente tem esse privilégio de apacentar a si mesmo e os outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos, né? Então, nós temos essa função e, no sentido aqui, parece que até o comentarista quis contradizer a lição, né? Porque ele diz que não precisa de mediadores, mas ele está falando de ministérios. Então, mas não é o sentido que o comentarista, né? Todo crente individualmente, ou ele exerce o sacerdócio individual, ou ele exerce uma função ministerial dentro da casa do Senhor. Evangelista irmão Carlos, suas considerações? Então, que Deus assim possa continuar abençoando a todos nós, irmãos, que nós possamos aprofundarmos mais nessa palavra tão maravilhosa, nessa lição que Deus tem colocado no coração desse pastor tão abençoado, para que possamos tirar bons aproveitos dela, né? E sempre reconhecermos aí o valor do sacerdócio que Deus colocou sobre cada um de nós, sobre o pai de família, sobre os irmãos que estão ligados na igreja tão maravilhosa, que é a igreja de Cristo, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, né?
como Pedro, disse na sua carta lá, né? Que ela foi colocada como um sacerdócio real, né? Para levar, para disseminar a semente sobre a face da terra, pregar essa palavra tão maravilhosa. Temos aí o reconhecimento tão maravilhoso desses homens que foram qualificados e separados para que o bem-estar da igreja possa ser regida dentro dela e possa crescer cada dia mais, amadurecendo a cada um dos cristãos, né? Que assim agregam e congregam nela, né? Que Deus possa continuar abençoando a todos os demais irmãos de uma forma especial. Pastor Marcos. Quero agradecer primeiramente a Deus o privilégio de estar aqui nessa videoaula. Eu também quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Roberto Alves Vachão, ao superintendente da Escola Dominical, pastor Wallace, pastor Paulo, também aqui do Templo Central, o evangelíssimo Carlos. Dizer a todos que a grandeza do ministério do homem não está só nos seus acertos, mas está no reconhecimento dos seus erros. Não esqueça isso. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe a todos, professores, que possamos ter uma boa aula neste domingo. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor Roberto, que tem idealizado, e eu creio que Deus continuará abençoando a todos os professores através dessa videoaula, ao nosso superintendente geral, pastor Wallace também, e que Deus abençoe você nesta lição de domingo, querido professor, e que os seus alunos possam aprender mais, né, sobre o santo ministério que é tão necessário na igreja. Se Deus abençoar, estaremos aqui para uma próxima videoaula, em nome de Jesus.